nós chegamos à última mensagem da série, Como Perdoar Quando é Difícil. E hoje nós vamos continuar fazendo uma radiografia do perdão. Nós temos aprendido que o perdão é um tema central do Evangelho, é um tema central da Bíblia, é um tema central da vida cristã e é também um tema central do ensino de Jesus. Jesus falou muitas vezes, ensinou muitas vezes sobre o perdão. Mas muitos cristãos dos nossos dias não conhecem o ensino bíblico sobre perdão. E aqueles que não conhecem o ensino da palavra vão vivendo conforme a sua própria vontade. Vão vivendo conforme o seu próprio pensamento, a sua própria ideia. E o cristão, ele não deve viver de acordo com o seu próprio pensamento. O cristão deve buscar conhecer a vontade de Deus que está nas Escrituras. Porque a vontade de Deus revelada nas Escrituras nos mostra como é que nós podemos viver de maneira a honrar o nosso Criador. Então, durante esse mês, nós estudamos sobre perdão, nós aprendemos algumas lições, e a primeira delas, que está em Lucas 17, é que o perdão não deve ser condicionado à mudança da pessoa que pecou contra você. Se a pessoa chega para você e pede perdão, se a pessoa chega para você e diz que está arrependida, Jesus diz que você deve perdoar, ainda que ela venha a pecar 7 vezes no mesmo dia, e as 7 vezes ele venha dizer para você: eu estou arrependido. Jesus diz que você deve perdoar baseado naquilo que a pessoa diz, baseado na intenção que ela demonstra. Isso é suficiente para que você perdoe. Porque tem gente que fica dizendo assim: não, eu só vou perdoar se você mudar, eu só vou perdoar se você for diferente. Isso não é bíblico, isso é coisa da nossa cabeça. Isso é lógica humana, não é revelação da Escritura. Nós aprendemos também em Mateus capítulo 5 que o perdão sempre envolve reconciliação. Mas na nossa mente, alguns de nós dizem assim: eu perdoo, mas não quero mais papo. Mas Jesus ensina que perdão sempre envolve reconciliação. E mais, Jesus ensina que a reconciliação vem antes do culto, antes da adoração. Por isso ele diz que se você está indo levar a sua oferta para oferecer no altar, e no meio do caminho você lembra que algum irmão tem uma queixa contra você, então você deixa a oferta ali no meio do caminho, vai se reconciliar com o seu irmão, depois você volta e traz a sua oferta, porque Deus não aceita o culto, a adoração daquele que tem problemas de relacionamento não resolvidos. E nós aprendemos também em Mateus capítulo 18 que para perdoar, em primeiro lugar, você precisa vencer o seu orgulho. Para perdoar, você precisa vencer o seu orgulho. Por quê? Porque quando eu digo assim: eu não faria isso, eu estou dizendo que eu sou melhor que aquela pessoa. Isso é orgulho. Quando eu não perdoo uma pessoa porque o que eu acho que ela fez é muito grave e eu não faria, isso é orgulho. Talvez você não faria aquilo, mas faria outra coisa. E então, achar-se melhor que o outro, a ponto de não querer perdoar, é orgulho. E também não querer pedir perdão é orgulho. Aquela pessoa que peca, ela sabe que ela pecou, ela sabe que ela está errada, mas ela não vai até a outra pessoa para pedir perdão. Isso também é orgulho. Então Jesus ensina que eu preciso vencer o meu orgulho. Mas nós aprendemos também durante esse mês que perdão é decisão e é processo. Em primeiro lugar, eu decido perdoar porque é mandamento, é ordem de Deus. E quando eu decido, eu declaro perdão, eu expresso que eu perdoei. Mas às vezes, mesmo perdoando, no meu coração fica aquele ressentimento, aquela mágoa. Aí entra o processo. Uma vez que você tenha tomado a decisão certa, você vai continuar orando e
Deus vai curar o seu ressentimento. Deus vai tirar o ressentimento do seu coração. Mas Jesus também nos ensina que a razão pela qual nós devemos perdoar é porque nós também fomos perdoados por Deus. Nós somos pecadores, estávamos condenados, andávamos longe de Deus, mas Ele nos alcançou, Ele nos salvou, Ele nos atraiu pela mensagem do Evangelho e perdoou todos os nossos pecados. E quando nós percebemos o quanto fomos perdoados, nós somos constrangidos a perdoar também as pessoas que nos ofenderam e nos prejudicaram. Então perdoar é cancelar uma dívida. Quando você peca, você cria uma dívida. Quando alguém peca contra você, essa pessoa adquire uma dívida. E perdoar é cancelar a dívida. Por isso Jesus diz que o perdão é ilimitado. Quando Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele pergunta para Jesus: 7 vezes está bom, Senhor? Jesus faz um jogo de palavras. E ele diz assim: 7 vezes não, 70 vezes 7. E 70 vezes 7 não é para você pegar a calculadora e fazer a conta. 70 vezes 7 quer dizer que o perdão é ilimitado. 70 vezes 7 é uma forma de dizer que quantas vezes for necessário, você deve perdoar. E nós falamos durante esse mês do perdão, olhando vários aspectos do perdão. Mas a meditação de hoje eu queria começar com uma pergunta: quando o perdão é necessário no contexto da família? Porque no ensino de Jesus há uma referência constante ao próximo e também ao irmão. O tempo todo no Evangelho, Jesus nos dá lições que envolvem o nosso próximo, a pessoa que está próxima de nós, a pessoa que vive perto de nós, assim como o nosso irmão. E o irmão aqui pode ser o irmão da fé, como pode ser o irmão da família. Em Mateus 5,23, o irmão tem uma queixa contra você. Em Mateus 5,24, Jesus diz: vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Em Mateus 7,3, você vê o cisco no olho do seu irmão. E em Mateus 18,15, Jesus explica o que fazer quando o seu irmão peca contra você. E em Mateus 18,21, Pedro pergunta: quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? E em Mateus 22,39, Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o próximo e o irmão estão sempre no contexto do ensino de Jesus. Com isso, Jesus nos dá algumas lições. Eu queria compartilhar com os irmãos a primeira lição nesta noite sobre o perdão, baseada justamente no Evangelho de Mateus, do capítulo 18 até o capítulo 20. Para perdoar, quando é difícil, nós precisamos entender que as pessoas mais próximas de nós são aquelas que mais nos ferem. Você já percebeu isso? As pessoas mais próximas de nós são aquelas que mais nos ferem, justamente porque elas estão mais próximas. Você não está magoado com nenhum chinês, com nenhum croata, com nenhum russo. Você não está magoado com uma pessoa que está longe daqui. A gente fica magoado com as pessoas que estão próximas. A ofensa que dói mais vem da pessoa que mais você ama. A ofensa mais dolorida vem do marido ou da esposa, do filho, do pai, da mãe, do irmão da igreja, do irmão de sangue, daquela pessoa com quem você vive perto, de quem você convive perto, aquela pessoa a quem você ama, a quem você considera, aquela pessoa a quem você dá valor. Quando essa pessoa pisa na bola, é o que mais dói. É a ofensa mais dolorida. É a ofensa que mais nós vamos acabar ficando com dificuldade de perdoar. O amigo chegado, o irmão, o próximo.
o parente, a pessoa da família. Essas são as pessoas que mais nos ferem. Por quê? A ofensa é mais dolorida quando ela vem daquele que a gente ama mais. E são essas as pessoas que acabamos ferindo com mais facilidade. São as pessoas próximas de nós que nós ferimos mais, que nós decepcionamos mais, porque nós vivemos perto delas. E se nós somos pecadores, nós somos especialistas em pecar. Aquilo que a gente faz melhor, aquilo que a gente mais faz é pecar. E nós sempre pecamos, principalmente contra as pessoas que estão mais próximas de nós. Então o perdão é um tema que está intimamente ligado à situação da família. O perdão é um tema que tem a ver com o relacionamento familiar e com o relacionamento da igreja. Por causa da graça comum, nós entendemos que Deus abençoa toda a humanidade indistintamente. Jesus fala da graça comum quando ele diz que Deus é bom e faz vir o sol sobre maus e bons e a chuva sobre maus e bons. Por causa dessa graça comum, é que às vezes até mesmo o homem sem Deus, ele é capaz de intuir alguma verdade. Embora muitas vezes o homem sem Deus tenha raciocínios que são completamente fora da Escritura. Algumas vezes o homem sem Deus, ele recebe uma luz, ele recebe um entendimento de uma verdade. Por isso que às vezes eu compartilho uma frase de um pensador, uma frase de um filósofo, para mostrar que aquilo está na Bíblia, Deus revelou, mas às vezes o homem, raciocinando, por causa da graça comum, ele é capaz de chegar perto da verdade. Eu queria compartilhar com os irmãos a frase de um filósofo italiano renascentista do século XV, Nicolau Maquiavel. Ele escreveu o seguinte: os homens ofendem mais aos que amam do que aos que temem. Observando, ele chegou a essa constatação. A constatação de que a gente fere, ofende muito mais as pessoas que a gente ama. Isso não é apenas uma revelação bíblica, é uma verdade universal, é uma constatação universal. Gilbert Chesterton, que foi um filósofo inglês que viveu no final do século XIX, início do século XX, ele disse uma frase muito interessante. A Bíblia nos ensina a amar o próximo e também a amar os nossos inimigos, provavelmente porque eles em geral são as mesmas pessoas. Com frequência, as pessoas que mais nos ferem são as pessoas que estão dentro de casa. O perdão na família é necessário, assim como o perdão na igreja. Por causa disso, quando a gente fala de família, nós precisamos definir 3 níveis em que nós descrevemos a família. O primeiro nível é o relacionamento entre marido e mulher. Esse é o relacionamento mais forte que deve existir. Depois vem o relacionamento entre pais e filhos, que com frequência entre marido e mulher, pais e filhos, acontece dentro do lar, dentro da família, a não ser quando os filhos se casam e vão formar uma nova família. Então eu quero usar o termo família se referindo à família nuclear, aquela família que mora debaixo do mesmo teto. Então, primeiro nível, marido e mulher. Segundo nível, pais e filhos. Terceiro nível, a parentela. Os parentes que você tem, mas que não moram com você na mesma casa. Quando você olha para Mateus capítulo 18, do capítulo 18, 1 até o 20, 28, você vai perceber que há uma unidade no ensino de Jesus, envolvendo todas aquelas histórias. Não são histórias desconexas. Por quê? Porque no capítulo 18, versículo 1, os discípulos estão perguntando a Jesus quem é o mais importante. E é interessante que Jesus responde: o mais importante é aquele que se humilha.
E muitos dizem assim: eu não quero mais me humilhar, chega de humilhação, eu não quero mais ser humilhado, eu não vou mais aceitar humilhação. E Jesus diz o seguinte, que o maior no reino é aquele que se humilha. Mas essa pergunta dos discípulos sugere uma competição, sugere o desejo de um ser mais importante do que o outro. E Jesus então vai desenvolver todo o seu ensino, e quando chega no final dessa passagem, no capítulo 20, versículo 20, uma mãe pede que Jesus coloque um lugar de honra para os seus 2 filhos. E isso faz com que os outros discípulos fiquem zangados. Acaba acontecendo um desentendimento ali, que vai exigir perdão. Então, isso mostra que há uma ligação nesse ensino. Jesus então vai dizer para eles: olha, no mundo é assim. Aquele que manda é o mais importante. Aquele que senta à mesa para ser servido é o mais importante. Mas entre vocês não deve ser assim. Entre vocês o mais importante é o que serve. Entre vocês o mais importante é aquele que obedece. É aquele que serve, é aquele que está disposto a gastar a sua vida para ajudar o outro. Esse é o mais importante. Mas se você olha todo esse trecho de Mateus capítulo 18, no versículo 1, então os discípulos perguntam quem é o mais importante. No versículo 6, Jesus fala do escândalo. O escândalo que faz tropeçar os pequeninos. E os pequeninos aqui podem ser tanto as crianças, como aquelas pessoas que são simples como crianças. E Jesus diz que fazer tropeçar, fazer alguma coisa que leve um pequenino a pecar, é um pecado grave. Depois no versículo 10, Jesus fala da ovelha perdida. E quando ele fala da ovelha perdida, ele está dizendo que a ovelha perdida precisa ser encontrada. Porque quando você encontra a ovelha perdida, você ganha o irmão que estava desviado. Depois no versículo 15, Jesus vai explicar sobre o irmão que peca contra você. Esse irmão também precisa ser ganho. Esse irmão também precisa ser reconciliado. E depois ele vai falar a respeito daquilo que é ligado na terra, que vai ser ligado no céu. Ou seja, no contexto da oração, porque ele fala que para você pedir alguma coisa a Deus, precisa ter pelo menos 2 concordando. E você não pode concordar, você não pode dizer amém se o seu relacionamento com o irmão está abalado. E Jesus então ele está dizendo que nós precisamos estar reconciliados para podermos orar. Precisa haver reconciliação, porque senão 2 ou 3 não estarão reunidos em nome de Jesus. E aí o texto continua e chega à pergunta de Pedro: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes está bom? Jesus diz: não, Pedro, 70 vezes 7. E Jesus então conta uma história para ilustrar a importância do perdão e dizer que o cristão deve perdoar o seu irmão de coração. E depois, logo depois da pergunta de Pedro, Jesus entra no assunto do divórcio. Porque o divórcio acontece quando não há perdão entre marido e mulher. Quando o relacionamento vai se desgastando sem que haja perdão, sem que haja reconciliação. E é interessante que no diálogo sobre o divórcio, os religiosos perguntam para Jesus se pode divorciar. E Jesus responde: vocês não leram? Vocês não leram a Escritura? Porque quem não lê, peca. E Jesus então volta lá no Gênesis. No Gênesis ele fala do propósito de Deus. Ele diz que todo casamento é uma união abençoada por Deus. E aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Mas aí os religiosos insistem: por que Moisés permitiu? Moisés permitiu, mas não era esse o propósito de Deus. Moisés permitiu porque havia dureza de coração. O divórcio só acontece quando os corações são duros. O divórcio só acontece quando as pessoas não ouvem a Deus, endurecem o coração, não conseguem perdoar. E aí então Jesus diz: Moisés permitiu por causa da dureza de coração, mas no princípio não era assim. No princípio não era assim.
E depois no versículo 13, Jesus abençoa as crianças. Porque as crianças são aquelas que mais sofrem no divórcio. São aquelas que mais sofrem quando marido e mulher não estão se entendendo. São aquelas que mais sofrem quando há problema de relacionamento entre o pai e a mãe. E Jesus então abençoa aquelas crianças. Diz que não é para impedir as crianças de virem a Ele, porque muitas dessas crianças vão precisar de Jesus, porque elas estão sofrendo a falta de perdão dos seus pais. Mas o texto continua no versículo 16, a gente encontra um jovem que seleciona alguns mandamentos para obedecer. Ele não obedece todos, mas ao mesmo tempo que ele está preocupado com a salvação, ele tem ídolos. E o que Jesus diz para ele? Você quer ser meu discípulo? Você quer a vida eterna? Você precisa quebrar os seus ídolos. Ou seja, para aquele homem cujos ídolos eram os bens materiais, Jesus diz para ele: vende tudo que você tem, quebra o seu ídolo, joga fora aquilo que te afasta de Deus, desvencilhe a sua vida daquilo que impede você de caminhar com Deus, que impede você de andar com Deus. Tira da sua vida. Não fique dando desculpas do motivo pelo qual você não anda com Deus. Olhe aquilo que está causando a desculpa e tira isso da sua vida. E Jesus então continua no versículo 20, ele vai contar uma parábola sobre a justiça de Deus e a recompensa daqueles que o obedecem. Depois no versículo 17, Jesus anuncia a sua morte e ressurreição. E no final, do versículo 20 ao 28, aquela mãe que pede um lugar de honra para os seus filhos, colocando os discípulos de Jesus em disputa, necessitando uma ministração sobre perdão. Tudo isso mostra que o perdão é muito mais necessário entre as pessoas que estão mais próximas de nós. E com certeza, se você tem dificuldade de perdoar uma pessoa, é porque essa pessoa é alguém que é importante na sua vida e que está presente no seu convívio diário. Ah, pastor, mas olha, eu não gosto da pessoa. Se você não gosta da pessoa, você não pode ser cristão. O cristão não tem direito de não gostar de uma pessoa, porque o mandamento é que você ame o seu próximo como a você mesmo. Que você ame o seu próximo, quer ele seja bonzinho, quer ele seja ruinzinho. Esse é o mandamento do Senhor. Então, as pessoas, nós precisamos entender, as pessoas que mais nos ferem, que mais nos magoam e que mais nos trazem dificuldades para perdoar, são aquelas mais próximas de nós e aquelas que mais nós amamos. Mas uma segunda lição que eu queria compartilhar com os irmãos é a seguinte, baseada em Efésios capítulo 4, é que quem não perdoa dá espaço para o mal na sua vida. O mal entra na sua vida, o mal começa a habitar na sua casa, o mal começa a ter o controle da sua vida quando você não perdoa. Se você olhar comigo Efésios capítulo 4, lá tem várias situações que Paulo diz em que o perdão é necessário. Paulo faz uma relação de várias situações em que nós precisamos oferecer perdão. O capítulo 4 de Efésios, ele está falando da diferença entre a velha vida sem Deus e a nova vida com Deus. E ele está explicando aqui o seguinte: quando Cristo entra na vida de uma pessoa, tudo muda. Mas, pastor, Cristo entrou na minha vida, não mudou nada. Olha, não entrou. Você está enganado. Jesus entrou na sua vida, não mudou nada. Impossível. Impossível acontecer. É como se você fosse atropelado por uma jamanta e nem percebesse. Escuta, você foi atropelado por uma jamanta? Nossa, será que eu fui? Sabe que eu não estou lembrando? Você acha que isso é uma coisa que a gente esquece? Então Jesus inspira o ensino do perdão. E Paulo aqui, falando à igreja de Éfeso,
ele vai colocar situações. Por exemplo, no versículo 25 ele diz assim: não minta, fale a verdade. Mas tem gente que mente para você, e você vai precisar perdoar. No versículo 26 ao 27, ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque se você guardar a raiva, não perdoar, deixar essa raiva para o outro dia, você está dando espaço para o maligno na sua vida. O perdão não precisa acontecer logo, o perdão não pode demorar muito. Quando uma pessoa não perdoa, o inimigo começa a ter o controle de algumas áreas da vida dessa pessoa. Depois ele vai falar sobre não roubar, não dizer palavras torpes, não cultivar a amargura, nem o ódio, nem a raiva, nem gritarias, nem o insulto, quer dizer, não xingar as pessoas e nem agir com maldade. E tudo culmina numa palavra: perdoar. Ele diz assim: assim como Deus perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E o perdoem uns aos outros tem a ver com toda essa lista de pecados que Paulo colocou aqui. Perdoa quando alguém xinga você, perdoa quando a pessoa foi maldosa com você, perdoa quando a pessoa gritou com você, perdoa quando a pessoa ficou com raiva, com ódio, amargura, disse palavras ofensivas, palavras indelicadas, quando a pessoa te roubou, quando a pessoa ficou irada. Perdoe. Mas entenda também que se você praticou alguma dessas coisas, você vai precisar pedir perdão. O perdão é uma via de mão dupla. O perdão é um caminho em que cada um tem que caminhar metade para poder se encontrar no meio. Então tudo culmina aqui na palavra perdão. Todos esses pecados que Paulo cita aqui em Efésios precisam ser perdoados, senão você abre espaço para o diabo na sua vida. No versículo 25, depois até o 27, diz assim: por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Na tradução mais antiga, não deem lugar ao diabo, porque quando você não perdoa, o mal começa a entrar na sua vida. O mal começa a controlar o seu coração. O mal começa a ajudar você a ter certas inclinações para aquilo que não agrada a Deus. Na Bíblia tem uma palavra que é atribuída ao diabo, Beelzebul. Certamente você já leu essa palavra na Bíblia. E o que significa essa palavra Beelzebul? A tradução dessa palavra é Senhor das Moscas. Senhor das moscas. Presta atenção no que eu vou dizer. Mosca gosta de ir onde tem ferida. Nós tínhamos um cachorro em casa que a orelha dele a mosca picava e formava uma feridinha, e naquela ferida vinha mais mosca, e você tinha que passar um remédio ali para a mosca não sentar, porque mosca gosta de ferida. Não sei se você já foi num pasto. Eu morei ao lado de um pasto. E às vezes vinha um boi ali passar perto da cerca, e às vezes você via uma ferida naquele boi, e aquela ferida ficava cheia de moscas. Mosca gosta de ir onde tem ferida. Em outras palavras, nós podemos tirar uma lição daí. O diabo percebe uma ferida de longe, e ele vem pousar. Quando você está ferido, quando você está magoado, quando você está ressentido com aquela pessoa, ele vem e alimenta a mágoa, ele distorce a comunicação, ele incentiva o orgulho, ele incentiva a dureza de coração, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir o seu lar, ele quer causar o divórcio, ele quer afastar seus filhos, ele quer que seus filhos tenham problemas de traumas, ele quer destruir a comunicação. Ele quer distorcer, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Como é que você põe ele para fora da sua casa? O
O remédio é o perdão. Existe um remédio que nós recebemos lá na cruz do Calvário para curar qualquer problema de relacionamento. E esse remédio é o perdão. Quando você perdoa, a graça de Deus entra. E aonde a graça de Deus entra, não sobra espaço para o mal. O mal vai ter que sair. Por isso sempre nós devemos caminhar na direção de oferecer perdão e de perdoar, mesmo que seja muito difícil. Porque se for difícil, Deus derramará a sua graça, que me capacitará a colocar em prática o seu mandamento. Eu já falei aqui, Deus não dá nenhum mandamento impossível de ser obedecido. Deus manda você amar o seu inimigo. Então é possível. Deus não manda você sair voando. Tem algum versículo que manda você voar? Não tem. Porque a gente não consegue. Deus não manda você fazer uma coisa que é impossível você fazer. Mas Ele manda perdoar. Porque junto com o mandamento vem a graça que me capacita a dar uma segunda chance para aquela pessoa que não merece. Porque se a gente for ser sincero, nós também não merecemos. Quantas vezes nós pecamos, o mesmo pecado, e voltamos lá, Deus me perdoa, eu pequei. Daí no outro dia você vai e peca de novo. E Deus perdoa. E Deus é coerente, não é? Você está arrependido, você pede perdão, Ele perdoa. Então Ele diz assim: se o seu irmão 7 vezes no mesmo dia pecar contra você, o que Deus está dizendo? Faça o mesmo com o seu irmão, a mesma coisa que eu faço com você. Mas eu queria compartilhar com os irmãos uma terceira lição que nós precisamos conhecer para que a gente possa colocar o perdão em prática na nossa vida, especialmente com aquelas pessoas que são mais próximas de nós. E a lição é: pavimente a sua metade do caminho. Perdão é reconciliação. Perdão é você caminhar na direção da pessoa que te magoou. Perdão é você caminhar na direção da pessoa que você magoou. Só que às vezes você quer o perdão, às vezes você quer a reconciliação, mas a outra pessoa não quer. E muitos me perguntam isso: pastor, como é que a gente faz quando a gente quer a reconciliação, mas o outro não quer? Pavimente a sua metade do caminho. Deixe a sua mão estendida para aquele que tem que andar a outra metade do caminho. Vamos olhar Romanos 12. No versículo 17, Paulo diz assim: não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Agora preste atenção no versículo 18. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como as Escrituras dizem: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água a ele. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. A pessoa não me cumprimenta, eu também não vou cumprimentar. O mal te venceu. A pessoa falou mal de mim, eu vou falar mal dela. O mal te venceu. A pessoa te prejudicou, você faz de tudo para prejudicar ela. O mal venceu você, o mal conquistou seu coração. O mal conseguiu com que você agisse da maneira que ele quer e não como Deus quer. Mas ele tem uma palavra interessante aqui. Ele diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A pessoa falou mal de você, fale bem dela. A pessoa te prejudicou, faça o possível para beneficiá-la. A pessoa não cumprimenta você, cumprimenta ela mesmo assim.
A pessoa desvia para não encontrar você, faça questão de passar na mesma calçada que ela. Pague o mal com o bem. A pessoa não quer saber de você, faça de tudo para beneficiar essa pessoa. Pague o mal com o bem. Porque quando você paga o mal com o bem, você se torna filho de Deus. Você não se vinga. Jesus lá na cruz, ele não se vingou. Ele tinha poder para isso, mas o que ele disse? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Mas o versículo 18, ele está dizendo uma coisa interessante. No que depender de você, tenha paz com todos. Porque tem coisa que depende de você, mas tem coisa que não depende de você. Depende de você estender a mão, mas depende da pessoa estender a mão dela também. No que depender de você, estenda a sua mão. Mas se a outra pessoa não quis estender a mão de volta, não depende de você. Mas você pode deixar pavimentada a sua metade do caminho. Você pode deixar a porta aberta para aquela pessoa, se ela decidir mudar. É assim que nós fazemos. Jean-Paul Sartre, filósofo francês do século XX, ele disse uma frase interessante: o mais importante não é o que fizeram conosco, mas como reagimos ao que fizeram conosco. O mais importante não é que a pessoa te magoou, que a pessoa te feriu, que a pessoa te prejudicou. O mais importante é essas coisas acontecem. O mais importante é como você vai lidar com isso. O que é que você vai fazer diante daquilo que fizeram para você? Então, admita seus pecados. Admita sua falta de perdão. Examine seu coração, busque se lá no fundo não existe uma pessoa que você não perdoou, que você ainda guarda ressentimento, que você não gosta de lembrar. As coisas boas têm que vir de nós que conhecemos a palavra de Deus. A pessoa lá no seu emprego, lá no seu trabalho, brigou com você. Todo mundo está olhando. Que seja você que vai estender a mão, que seja você que vai falar bem dela, que seja você que vai pagar o mal com o bem. Deixa que as pessoas vejam. Não espere que o outro venha. Não espere das outras pessoas aquilo que você tem condições de fazer. Dê o primeiro passo. Faça tudo que está ao seu alcance. Faça o possível. Choque as pessoas com o seu cristianismo. Nós estamos vivendo um tempo que tem muita religiosidade, mas pouco cristianismo de verdade. Tem muita gente que se diz evangélica, tem muita gente adepta dessa religião evangélica, mas eu quero dizer para você, o religioso não vai para o céu. É somente aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Não é aquele que diz Senhor, 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 mas não faz a vontade do Pai. Choque as pessoas com o seu cristianismo. Faça uma coisa que ninguém espera. Perdoe quem não merece perdão. Faça o bem para quem te prejudicou. Ajude a promover aquela pessoa que tentou puxar seu tapete. Isso vai chocar as pessoas. E elas vão chegar para você e vão perguntar: escuta, o que está acontecendo? Por que você fez uma coisa dessa, tão absurda? E você vai ter a oportunidade de dizer: porque o Evangelho de Jesus é que inspira a minha vida. Eu não sou guiado pelo ressentimento, eu não sou guiado pela mágoa, eu sou guiado pela mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho transformou minha vida, por isso que eu faço isso. Jesus na cruz não revidou, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu quero ser como Jesus. Eu não sou como Jesus, mas eu estou tentando. Estou tentando ser como Ele. Então é assim que eu devo agir. Quem perdoa, dá o primeiro passo na direção da reconciliação. E nós somos chamados, nós que somos cristãos, nós que conhecemos as Escrituras, nós que decidimos viver uma vida de fé, tem que partir da gente. Nós é que precisamos ter essa atitude. Manfred Hausmann, que foi um escritor alemão do século XIX, ele nos deixou uma frase:
Quem não sabe perdoar não deve casar. Por que será que ele falou isso? Porque ele já percebeu que vai precisar. Vai precisar. Muito. Um outro escritor, o escritor batista do final do século XIX, início do século XX, David Augsburger, ele escreveu: perdoar é uma viagem composta de muitos passos. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem situações que a gente não consegue perdoar num instante. Tem situações que é difícil consertar tudo de repente, na mesma hora. E nós sabemos disso. Mas quando você decide perdoar, e quando você decide pedir perdão, você entra numa jornada. Você começa a dar passos na direção de fazer a vontade de Deus. E você caminhando nessa direção, Deus vai operar milagres extraordinários na sua vida e no seu coração. Havia uma menina chamada Eva. Eva tinha 15 anos. Eva era filha do meio, mas a sua mãe tinha uma preferência muito forte pelo irmão mais velho. Era sempre o irmão mais velho que tinha os privilégios. Ela fazia do irmão mais velho uma vitrine para mostrar para todo mundo: vejam meu filho. Ela sentia orgulho desse filho mais velho. Eva então se tornou teimosa e rabugenta. E a Eva começou a sentir o desejo de se tornar um menino. E ela começou a se vestir como um menino, para chamar a atenção dos pais. Porque ela achava que fazendo assim, os pais iriam amá-la, como amavam aquele irmão mais velho. A mãe então começa a reclamar da sua filha. Reclama da roupa que ela usa. Reclama do comportamento que ela tem. Reclama do seu rendimento escolar. Reclama porque ela, sendo menina, está assumindo uma postura masculina. E a Eva então começa a chamar a atenção de uma forma negativa. Os pais veem aquela situação e, sem perceber o que estava acontecendo, começam a orar por ela. Não percebem o motivo daquilo acontecer. E os pais então pedem oração na igreja pela sua filha. Mas quando a Eva fica sabendo que pediu oração para ela na igreja, ela se revolta ainda mais e piora ainda mais o seu comportamento. Quando Eva faz 16 anos, os pais encontram uma carta amassada jogada no lixo. E eles abrem aquela carta, e aquela carta está cheia de queixas e acusações contra a mãe. Ela escreveu, se arrependeu, jogou no lixo. Mas seus pais leram aquela carta, ficaram chocados com aquela carta. E aquela mãe então vai falar com o pastor da igreja, e na conversa com o pastor, ela descobre que precisa pedir perdão. Ela descobre que ela precisa pedir perdão à sua filha. Então a mãe chama a filha, pede para falar com a filha, e elas marcam um encontro. E o encontro que a filha marca é num barzinho. E a mãe vai no barzinho, que era um barzinho que aquela menina estava frequentando. E a mãe fica apavorada com o ambiente daquele barzinho. Mas ela se controla. Ela procura não demonstrar o seu espanto. A filha demonstra rejeição. A filha não se demonstra nem um pouco interessada em ter aquele diálogo. Mesmo assim, a mãe a abraça e pede perdão. E a mãe olha nos olhos da sua filha e ela diz assim: filha, eu li a carta. Aquela carta que você amassou e jogou no lixo, eu achei e li. E eu fiquei assustada com aquilo que eu fiz com você. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu prometo
que eu vou tentar ser diferente. Por favor, me perdoe. Aquela mãe, ela está querendo honestamente um recomeço. Ela está pedindo uma chance para sua filha, para poder fazer diferente. O perdão é o primeiro passo na direção certa. O perdão é uma oferta de trégua. O perdão é um crédito de confiança. Mas não vai ser fácil. Aquela primeira conversa foi o início de uma jornada. A mãe tem medo que a filha rejeite a sua mão estendida. Depois do encontro, a filha vai para o banheiro chorar. E ela chora convulsivamente. Porque aquela conversa teve um impacto no coração daquela menina. Diante da mãe, ela ficou dura. Ela não consegue mudar de uma hora para outra. Ela tem medo. Assim como a mãe tem medo que a filha rejeite a sua mão estendida, a filha tem medo. Será que a mãe realmente vai mudar? Ela tem medo de ser magoada novamente. Mas perdão significa: eu quero, com a ajuda de Deus, confiar em você, mesmo com dúvidas no coração. Perdoar significa: eu não rejeito a sua mão estendida, nem recolho a minha mão, eu continuo indo na sua direção. Quem quer perdoar, toma uma nova direção na sua caminhada. Quando você se acostuma com essa nova direção, fica mais fácil continuar andando. Por isso eu queria que você refletisse nessa noite sobre as pessoas que magoaram você e sobre as pessoas que você magoou, aqueles que pecaram contra você e aqueles contra quem você pecou. Feche os teus olhos e pense nisso, e peça a Deus que fale ao seu coração. Senhor, existe uma pessoa com quem eu preciso me reconciliar? Existe alguém que, quando eu penso, sinto mágoa no meu coração? Ainda que faça muitos anos. Talvez você esteja magoado com seu pai. Talvez o seu pai fez com você uma coisa feia que ele não deveria ter feito. Talvez o seu pai decepcionou você. Talvez foi a sua mãe que decepcionou você, que pecou contra você. Podem ter sido seus filhos. Talvez o seu marido, a sua esposa, de uma maneira que você está com muita dificuldade de voltar a confiar. Mas quando a gente ouve o Evangelho traz para a gente um mandamento: você precisa perdoar, porque se você não perdoar, da mesma maneira, você não será perdoado. Mas saber que Deus coloca esse mandamento nos faz aprender que todo aquele que foi perdoado vai conseguir perdoar, por causa da operação, da graça de Deus. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor essa pessoa que me feriu, que me magoou, que me ofendeu, que me prejudicou. Eu quero confessar ao Senhor o meu pecado, que eu pequei cultivando raiva, ressentimento e desejo de vingança. Mas, Senhor, eu quero hoje pavimentar a minha metade do caminho, estender a minha mão e dar uma nova chance, ainda com medo, ainda que no coração eu desconfie.
mas se é mandamento do Senhor, eu quero dar uma nova chance a essa pessoa. Mas Senhor, tem uma pessoa que eu ofendi, tem uma pessoa contra quem eu pequei, e eu não posso conviver com isso. Eu não posso oferecer a minha adoração ao Senhor se eu não me reconciliar com essa pessoa. Por isso, Senhor, me capacita para ir até ela e pedir perdão. Mas Senhor, muitas das vezes a pessoa com quem eu preciso tratar é uma pessoa próxima, é um parente, é alguém da minha família, é alguém muito próximo de mim, talvez um amigo chegado, talvez alguém da minha própria casa. E hoje, Senhor, a Tua palavra me desafiou a estender a mão, a pavimentar a minha metade do caminho, a fazer tudo aquilo que depende de mim. Por isso eu te peço, Senhor, me capacite a dar um passo na direção certa, a me acostumar a caminhar na direção certa, na direção do perdão, na direção da reconciliação, para que a minha alma seja liberta e para que o mal não encontre espaço na minha vida. Me capacita, Senhor, a hoje dar um passo. Me capacita para que hoje eu tome a iniciativa que vai chocar as pessoas ao meu redor com o meu cristianismo. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.